Olá! A gente está entrando numa fase bem interessante para a economia. Nos próximos anos, o cenário global vai se dividir. Enquanto alguns setores vão sentir o baque, outros, bom, esses podem decolar. A ideia aqui é a gente decifrar juntos esses caminhos. E, claro, o que tudo isso representa para o Brasil. Então a pergunta que não quer calar é: o que, afinal de contas, a economia global reserva para a gente de 2025 a 2028? E a resposta, já adianto, não é nada simples. Na verdade, a gente vai ver que são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Algumas com final feliz, outras nem tanto. Ok, vamos começar pelo panorama geral. A verdade é que a economia mundial está literalmente pisando no freio. É uma desaceleração. Entender o porquê disso é a base para a gente conseguir decifrar todo o resto. E essa freada não é por acaso, não. Ela vem de uma combinação de três fatores bem fortes. Primeiro, o crescimento está mais lento de forma geral. Segundo, a inflação continua sendo uma dor de cabeça, o que obriga os bancos centrais a manterem os juros lá em cima. E para fechar o pacote, a gente tem um monte de tensões geopolíticas e novas barreiras comerciais que estão atrapalhando e muito o jogo da economia mundial. E quando a gente olha para os números de 2025, essa tendência fica super clara. A China, que por décadas foi o grande motor do crescimento global, agora está num ritmo bem mais contido, de 4,5%. Já os Estados Unidos, a previsão é de um crescimento modesto, quase 2%. E a zona do euro? Essa está praticamente patinando, com apenas 1%. Ou seja, não tem como negar, o fôlego da economia global está bem mais curto. Mas por que exatamente está acontecendo essa desaceleração? Olha só essa análise do FMI e do Banco Mundial que resume bem a situação. Não se trata só de um ciclo econômico normal, sabe? O buraco é mais embaixo. O que está pegando mesmo é um aumento das barreiras comerciais e um clima de incerteza política. São esses os ventos contrários que estão segurando o crescimento do mundo. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Porque esse cenário global meio cinzento não afeta todo mundo por igual. Muito pelo contrário. Ele acaba criando o que a gente chama de divergência. Basicamente, surgem vencedores e perdedores bem claros em diferentes tipos de investimentos. Vamos pegar as commodities como exemplo. É uma história com dois lados bem distintos. De um lado, você tem o minério de ferro e o petróleo sentindo a pressão. O minério sofre porque a demanda por aço na China diminuiu, e o petróleo porque tem mais oferta vindo de países fora daquele grupo da OPEP+. Agora, do outro lado, o ouro e a prata estão brilhando. Por quê? Porque em um mundo cheio de incerteza, eles viram um porto seguro, um refúgio. Tanto que até os bancos centrais estão correndo para comprar. E essa mesma divisão acontece no mercado de ações. O S&P 500, que é o índice das gigantes da tecnologia, está voando alto, impulsionado por toda essa euforia com inteligência artificial. Já o Russell 2000, de empresas menores e mais focadas no mercado local, segue outra lógica. Elas sofrem menos com as guerras comerciais e podem ganhar mais com estímulos internos. Mas, olha, talvez a história mais divergente de todas esteja no mundo das criptomoedas. $200 mil. É isso mesmo. Essa é a previsão média para o valor de um Bitcoin em 2025. Aí fica a pergunta, né? Como é possível ter tanto otimismo com um cenário global tão complicado? Então, o segredo está aqui, a narrativa mudou completamente. O sucesso dos ETFs de Bitcoin abriu a porteira para o dinheiro de grandes fundos e empresas. Isso cria uma fonte de demanda totalmente nova e muito, muito forte. E aí, a conversa muda, de pura especulação para uma possível reserva estratégica de valor. Beleza. Agora vamos trazer essa conversa toda aqui para casa. Vamos ver como essa dinâmica global de desaceleração e, ao mesmo tempo, de divergência se manifesta aqui no Brasil, onde ela encontra os nossos desafios locais, que não são poucos. É só olhar para os números do Boletim Focus para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio brasileiro. A previsão é de uma taxa Selic ainda em 15%. Isso significa juros altos, crédito caro. A inflação, ali perto de 5%, continua teimando em ficar acima da meta. E com esse cenário, o crescimento do PIB fica travado, em pouco mais de 2%. É um quebra-cabeça bem complicado de montar.
E a lógica por trás desses números é quase uma reação em cadeia. Funciona assim. O mercado olha para as contas do governo e duvida que as metas fiscais vão ser cumpridas. Essa desconfiança toda gera um sentimento de risco, de incerteza que não passa. O que o Banco Central faz? Para tentar controlar a inflação nesse ambiente, ele é forçado a manter a Selic lá no alto. E o resultado final? Juros altos por mais tempo, que agem como um freio de mão puxado na economia. É um ciclo vicioso. Apesar de tudo isso, existe sim um potencial de alta para a Bolsa brasileira. As projeções mais otimistas chegam a colocar o Ibovespa na casa dos 155 mil pontos em 2025. Parece ótimo, né? Só que tem uma pedra bem grande no meio desse caminho. E essa pedra, como aponta essa análise do Itaú, BBA, é o apetite limitado do investidor estrangeiro. O dinheiro de fora, o famoso gringo, simplesmente não está vindo com a força que a gente precisava. Isso quer dizer que a nossa bolsa, mesmo sendo considerada barata, fica meio que travada. Ela não consegue decolar e atingir todo o seu potencial por causa do nosso risco fiscal interno e também dos juros altos lá fora. Então, para amarrar tudo, a gente está vivendo numa era em que tudo está conectado, mas os resultados para cada um são muito, muito diferentes. O caminho daqui para frente vai ser definido justamente por essa dança. De um lado, as grandes pressões da economia global. Do outro, os riscos específicos de cada país, como é o caso do risco fiscal aqui no Brasil. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que talvez seja a mais importante de todas. Neste mundo de caminhos que se separam, onde é que estão os maiores riscos? E, mais importante ainda, onde estão as verdadeiras oportunidades? Saber responder a isso vai ser crucial para navegar os próximos anos.